A Huawei retorna ao Brasil em 2019 inicialmente com dois smartphones. O mais avançado, o P30 Pro, já foi analisado aqui no Tudo Celular, e agora é a vez do P30 Lite, bem mais em conta e com menos recursos. E aí, será que compensa abrir mão de algumas boas características para gastar menos nesse modelo intermediário? É o que essa análise responde. Não esquece de dar sua curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube para não perder nossas próximas análises. A aparência do P30 Lite é parecida com a do Pro, a tela é menor e não tem a curvatura, o que acaba deixando o aparelho quase com a mesma largura do modelo mais avançado. Recorte em formato de U segue centralizado na parte da frente e esse modelo tem um alto-falante bem encostado na borda. Atrás, em vez das 4 câmeras, apenas 3, e nada de teleobjetiva poderosa, mas ainda tem uma boa lombada para os sensores, que não são da Leica. Aqui também tem um leitor de impressão digital. De resto é um aparelho muito parecido com o P30 Pro, as laterais são basicamente a mesma coisa. Ao menos o Lite tem conector P2, e o acabamento aqui é plástico, mas pelo menos tem boa aparência. No Brasil é possível encontrar esse modelo nas cores preto ou azul, sendo essa segunda uma versão em degradê com um efeito bem chamativo. O P30 Lite é uma versão de baixo custo da linha Huawei, e um dos cortes está na tela, que é LCD aqui neste modelo. Isso significa que os pixels não se apagam de verdade nas áreas pretas da imagem, ficando com um tom cinza escuro. Mesmo assim, a exibição é bem bacana, com brilhos máximo e mínimo confortáveis para uso na rua e em ambientes com pouca luz, respectivamente. O áudio é mono e um pouco abafado, a saída de som fica em uma posição que você provavelmente vai cobrir quando estiver jogando. Já a MUI é muito parecida com a da versão Pro, mas sem alguns recursos como a tela sempre acesa, por exemplo, por conta, claro, do visor LCD, que acabaria consumindo muita energia com esse recurso. No geral é aquela mesma interface com muitas opções, mas sem muitos ajustes que vimos lá no P30 Pro. Outro corte feito aqui é o hardware, nada de plataforma mais avançada da própria Huawei, apesar de ainda ser um chipset da empresa. O HiSilicon 710 também é do ano passado, mas foi desenvolvido para aparelhos intermediários. E não dá para dizer que ele não dá conta do recado. Nosso teste de velocidade foi realizado em um tempo razoável, apesar de não ser dos melhores da categoria. O Pixel 3a XL, por exemplo, foi mais veloz, enquanto o 3a foi um pouco mais lento que o P30 Lite. Tem outros aparelhos mais baratos que são mais velozes que o P30 Lite. Em benchmarks, o AnTuTu mostra que o aparelho da Huawei está um pouco abaixo de alguns concorrentes, mas não muita coisa, chegando a cerca de 130 mil pontos. Em jogos também tivemos bons resultados, mas o aparelho curiosamente não rodou muito legal o Subway Surfers, um dos mais leves que testamos. Pelo menos ele foi ótimo em Modern Combat 5, Asphalt 9 e PUBG Mobile, esse último desenvolvido para rodar com boa fluidez em todos os dispositivos possíveis, é bom lembrar. No meio tech convencionou-se dizer que aparelhos intermediários têm mais autonomia que os poderosos flagships por conta da plataforma mais econômica, já que trabalha com velocidades mais baixas. Mas isso não é sempre verdade, e o P30 Lite é um dispositivo que prova isso. Tudo bem que ele tem menos capacidade de carga e usa tela LCD, mas o tempo de uso foi consideravelmente mais baixo que o do modelo P30 Pro, ficando em cerca de 15 horas apenas, abaixo também de rivais disponíveis no mercado nacional. O tempo de recarga ficou em pouco mais de 1 hora e 40 minutos, pelo menos mais rápido que alguns desses concorrentes. Ele perde em uso, mas o tempo na tomada é um pouco menor também. A Huawei ganhou notoriedade principalmente por oferecer câmeras poderosas em seus flagships. E esse é mais um corte de custo no P30 Lite, que não tem as lentes Leica presentes no modelo mais caro. Apesar de não ser tão bom em fotos quanto o P30 Pro, o Lite até que não se sai mal. Com boa luminosidade dá para tirar fotografias com ótimos níveis de detalhes e equilíbrio de exposição. Se você ligar o modo de inteligência artificial, a imagem fica mais equilibrada na maior parte dos casos. Já com pouca luz, a inteligência artificial não ajuda, mas aí tem o modo noite para registrar imagens mais nítidas. E aí também depende de um certo nível de luz, esse aparelho não faz milagre como o P30 Pro. Uma das outras lentes do aparelho é a Ultra Wide, que também faz bons registros, mas não com pouca luz, e nesse caso não dá para usar o modo noite para te ajudar. A outra lente também é um sensor de profundidade, que serve tanto para fotos no modo retrato, sempre com uma pessoa na foto, como para o modo abertura, que aí é possível tirar em cenários só com objetos. E por fim o sensor de selfies registra imagens com ótimo nível de detalhe, mas aqui o modo retrato não faz muita diferença. A inteligência artificial também dá uma boa ajuda em grande parte dos cenários, então se você quiser pode deixar ela ativada sempre. Comparamos a qualidade do P30 Pro com o Motorola One Vision por causa do modo noturno em ambos. O P30 Lite tem qualidade um pouco melhor na maior parte das vezes, a exposição é mais equilibrada, mas muitos vão preferir o One Vision por entregar imagens mais claras. O modo noturno em si vai mais ou menos pelo mesmo caminho, o One Vision dá um ganho maior de iluminação, tentando melhorar também a nitidez, enquanto o P30 Lite trabalha mais a nitidez e não muda muito a quantidade de luz na imagem. O P30 Lite só grava vídeo em Full HD e perde em nitidez comparando com as fotos, a captação de áudio é boa.
Teste de câmera do P30 Lite. O P30 Lite chegou com preço de intermediário premium ao Brasil. Tem seus méritos, mas é um aparelho mais caro que os principais concorrentes, entregando menos a maior parte dos quesitos. O Galaxy S50 tem desempenho e autonomia melhores que o P30 Lite, que ao menos vence o Motorola One Vision nos dois quesitos. Em resumo, o P30 Lite cobra mais para não entregar o mesmo que seus rivais, e ainda tem outras opções com desempenho pelo menos tão bom quanto e mais bateria no mercado, como o Galaxy M30, o Moto G7 Plus e modelos da Xiaomi, como o Redmi Note 7. Em câmera a coisa muda, o P30 Lite tem bastante recurso e sabe utilizar bem essa vantagem, entregando fotos bem nítidas. O Galaxy S50 tem qualidade bem próxima, enquanto o One Vision tende a priorizar a exposição no objeto da imagem e pode estourar o céu ou áreas mais claras. Esses três aparelhos também ficam um pouco à frente de dispositivos como o Moto G7 Plus e o Redmi Note 7. A Huawei cortou bastante no P30 Lite para oferecer um modelo mais barato aos consumidores, mas exagerou na dose. O P30 Lite tem suas qualidades, mas não é um aparelho para custar mais de R$2.000. O mercado brasileiro tem opções pelo menos tão boas quanto a preços mais baixos. Apesar da maior qualidade em fotografias, o aparelho da Huawei não está tão à frente assim para justificar o preço consideravelmente mais elevado. Pontos fortes? A câmera, e para quem gosta, a versão azul tem um efeito de acabamento bem bacana. Pontos fracos citamos a autonomia de bateria, qualidade do áudio e até mesmo o desempenho, todos ao menos um pouco abaixo de concorrentes mais baratos. E aí eu pergunto para você, o que você achou do P30 Lite? Que pontos te chamaram a atenção e em que ele poderia ser melhor? Conta pra gente aqui nos comentários. E já aproveita para deixar sua curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para não perder os nossos próximos vídeos. Essa análise completa em texto está no link embaixo da descrição, junto do link de ofertas pelo aparelho. Sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Espero te ver no próximo vídeo aqui no tudocelular.com. Um abraço e até lá!